Olá galerinha abençoada, tudo bem? Professor Ari Mendes aqui do canal Arimática Gabaritando. Meus amores, eu estou passando aqui hoje para começarmos aquela maratona de matemática sobre os principais 11 conteúdos que mais caem na prova do Enem. Em especial, proporcionalidade, certo? Em especial, proporcionalidade. Aí dentro nós temos razão, nós temos proporção, nós temos escala, densidade demográfica, juros simples e uma série de conteúdos, tá? Divisão proporcional, tudo isso está dentro desse conteúdo de proporcionalidade, meus amigos, que gera nada mais que 32,3% da prova do Enem, ok? Então você não pode perder um conteúdo desse, você não pode errar uma questão como essa. Vamos dar início aí falando de escala linear. Escala linear é definido como a razão matemática entre duas grandezas denominadas como comprimento no desenho e o comprimento real em uma mesma unidade. Lembrando que isso é trabalhado em quê? Em maquete, em mapa e etc. Tá? O que significa essa escala linear? É a razão entre o comprimento no desenho, tá? É uma razão entre o comprimento no desenho e o comprimento real. Isso aqui, galera, você tem que saber por livre e espontânea pressão. Exemplo, no mapa, a distância entre duas cidades é de 5 centímetros. Isso é o comprimento no desenho, né? A distância real entre as duas cidades é de 1.200 quilômetros. Qual foi a escala utilizada? Meus amores, vamos lá. O que é a escala linear? Nós sabemos que é o comprimento no desenho, certo? O comprimento no desenho aqui foi me dado como sendo 5 centímetros. Então já vou escrever esse valor aqui, 5 centímetros. E o comprimento real, certo? A distância real que foi de quanto? De 1.200 quilômetros, ok? Mas veja um detalhe, eu tenho uma unidade que está em centímetros e a outra está em quilômetros. Vamos lembrar aqui, quando a gente trabalhou lá na sexta série ou quinta série, a gente lembra desses conteúdos aqui, quilômetro, a sequência, hectômetro, que mais? Decâmetro, que mais? Metro, que é a unidade principal. Aí vem decímetro, vem o centímetro e finaliza com milímetro, tá? Essa sequência aí você tem que saber ela por livre e espontânea pressão. 5 centímetros eu vou manter, correto? Esses 1.200 quilômetros eu tenho que transformar eles em centímetros. Olha só a quantidade de casas que eu vou deslocar. 1, 2, 3, 4, 5. Então significa que eu vou colocar os 1.200 aqui e vou colocar os 5 zeros. Pronto. Estão todas em centímetros. Agora, galera, veja que fica super fácil trabalhar isso aqui, Como é que eu vou fazer aqui, tio? Eu vou dividir todo mundo aí por 5. 5 dividido por 5 é 1. Aí eu vou fazer aqui que fica mais fácil, 120 dividido por 5 vai dar quanto? 24. Aí eu vou escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 zeros. Certo? Tá aí os 6 zeros. Isso significa que a minha escala aí, galera, ficou nada mais que 1 sobre esse valor aí, que é os 24 milhões, certo? Ficou de 1 para 24 milhões a nossa escala, correto? Vocês viram que não foi difícil, é só transformar para a mesma unidade e trabalhar isso despreocupadamente que você consegue fazer o tipo de raciocínio, galera. Outros tipos de escalas, né? Como a escala natural. O que seria essa escala natural? É aquela escala definida por uma relação 1 por 1, onde quando o tamanho no desenho é coincidente com o tamanho real. Tipo assim, eu tenho uma escala de 1 para 1, uma escala de 2 para 2, uma escala de 3 para 3, chamamos isso de escala natural. Temos também ainda a escala reduzida. Reduzida é aquela que ocorre quando o tamanho real é maior que o tamanho no desenho, certo? O tamanho real, que no caso é 30, é maior que o desenho, certo? É como se eu escrevesse aqui, por exemplo, escala desse tipo aqui, 2 para 25, 1 para 40. Você pode ver que o tamanho real ele é maior que o tamanho no desenho, certo? Isso chamamos de escala reduzida. E temos também a escala ampliada, que é aquela que é o contrário, certo? Quando o tamanho real ele é menor que o tamanho no desenho. Por exemplo,
O tamanho no desenho 100, tamanho real 1. Tamanho real no desenho, aliás, 200, e o tamanho real é igual a 1, certo? Isso chamamos de escala ampliada. Escala superficial. É definido como escala superficial a razão matemática entre duas grandezas denominadas como área do desenho, maquete, mapa e etc., e a área real em uma mesma unidade. Então, o que significa essa escala superficial? É uma razão, é uma divisão entre a área virtual, que é a área no desenho, né, podemos chamar assim também, e a área real. Exemplo, a área de um mapa mede 50 centímetros quadrados e a área real mede 200 metros quadrados. Qual é a escala superficial? Vamos lá, nós já sabemos quem é, certo? O que significa a escala superficial? É a razão entre a área no desenho, tá? A área no desenho nós temos que é de 50 centímetros quadrados, certo? Dividido pela área real, que é de 200, certo? Metros quadrados. Agora veja um detalhe. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, quilômetros quadrados, só para a gente ir lembrando. Hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metro quadrado, vem o que mais? Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Isso aqui eu tenho de lembrar. Lembre-se que a unidade fundamental aqui, ó, é o metro quadrado. Eu estou aqui embaixo, na parte de cima, eu tenho 50 centímetros quadrados. Na parte de baixo eu tenho 200 metros quadrados. Então eu tenho que converter tudo para a mesma unidade. Então metro, decímetro, aí chegou em centímetro. Mas veja que o expoente aí é 2, é área. Então cada deslocamento desse significa 2 zeros. Então olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou manter os 50 centímetros quadrados e esses 200 metros quadrados eu vou escrever esses 200. Aí coloco aqui, ó, já foi uma casa, depois outra casa. Agora ficou tudo em centímetros quadrados, certo? Então, olha só, essa escala aqui, que a gente chama de escala superficial, ela vai ser igual a quem? Primeiramente, nós vamos cancelar aqui a unidade, centímetro com centímetro, 0 eu vou tirar também, aí nós dispomos de 5 sobre 2 seguido de 5 zeros, né? Beleza? 200 mil. 200 mil. Agora, galera, aqui está simples, é só a gente fazer a simplificação adequada. 5 dividido por 5 é igual a 1, ok? E 200 mil dividido por 5, eu vou fazer só o 20. Dividido por 5 é 4. Aí coloco os zeros, 1, 2, 3, 4. Escreva aqui, 1, 2, 3, 4. Então, a nossa escala superficial aqui, galera, ou seja, envolvendo área, é de 1 para 40 mil, ok? Então, o aluno que vai fazer a prova do Enem, ele tem que saber isso. Não é só aquela escala normal, aquela escalazinha onde você faz só o comprimento do desenho sobre o comprimento real. Você precisa também saber sobre escala superficial e escala volumétrica, ok? Isso é obrigatório. Escala volumétrica. É definido como escala volumétrica a razão matemática entre duas grandezas denominadas como volume no desenho, em maquete, em mapa, etc., e o volume real em uma mesma unidade. Lembrando que eu tenho de deixar sempre na mesma unidade. O que significa, na verdade, matematicamente, essa escala volumétrica? É uma razão, é uma divisão entre o volume no desenho, ou seja, o volume virtual, e o volume real. Por exemplo, o volume de uma caixa d'água em uma maquete é de 10 centímetros cúbicos. O volume real é de 5 metros cúbicos. Qual é a escala volumétrica? Galera, olha só, escala volumétrica. Como é que eu defino isso? Volume no desenho, se eu só apagar aqui que ficou meio feio aqui o meu desenho, vamos de novo. Seria o volume no desenho, da maquete é de 10 centímetros cúbicos. O volume real mede quanto, gente? 5 metros cúbicos, ok? Então, nós devemos primeiramente lembrar de um detalhe lá. Vamos lá de novo, tudo de novo, ó.
metro cúbico, a sequência, porque tem vários aqui, né? Quilômetro, aqui então tá, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetro cúbico. Gente, veja que eu estou aqui, ó, uma, duas casas. Só que cada casa dessa aí equivale a multiplicar por 1000. Então significa que esse 10 aqui ele vai se manter, 10 centímetros cúbicos, correto? 10 centímetros cúbicos. E aqui embaixo eu vou colocar os 5, aí eu vou colocar 3 zeros, que foi o primeiro deslocamento, certo? Depois 3 zeros de novo, que é o segundo deslocamento. Então seria exatamente isso aí, ó. Então, professor, o que é essa escala volumétrica? Na verdade, aqui eu já posso cancelar essa unidade de centímetros, posso cancelar o zero, e a escala agora restante ficou de 1 para quanto, galera? De 1 para, aí eu vou escrever esse valor que está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. 4, 5. Tá? Então ficou de 1 para 500 mil. Essa aqui, galera, é a escala que eu estava procurando. Então o aluno que vai fazer a prova do Enem, ele tem que ficar super preocupado com esse tipo de situação aí. Nós temos a escala escala linear, temos a escala superficial e temos também essa escala volumétrica. Não vacile nesse tipo de questão, porque ela pode te causar um... Olha aí, galera, maratonando agora questões para o Enem sobre escala, tá? Questão número 1. Diz o seguinte a questão. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Galera, eu já vou escrever esse valor aí, ó. Escala vai ser de quanto? De 1 para 58 milhões. Certo? 58 milhões. Essa é a escala que foi dada para mim. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Gente, mais escala, a gente sabe que escala significa nada mais que o comprimento no desenho sobre o comprimento real. Ok? E isso aqui nós temos já que é de 1 para quanto? 58 milhões. Ok? De 1 para 58 milhões. Gente, o comprimento no desenho foi me dado aí na questão, ó, é 7,6. Sobre o comprimento real, que eu vou chamar de x. E vou manter essa outra parte aqui, ó, que é de 1 para 58 milhões. Correto? Veja que isso aqui está em centímetros. E eu deveria transformar isso para o quê? Para quilômetros, uma vez que ele quer a resposta disso aqui em quilômetros. A medida real é em quilômetros. Olha só, ele está pedindo em quilômetros. Galera, fica mais fácil eu pegar essa segunda parte aqui, ó, essa parte aqui, ó, e converter, fazer uma divisão dela, né, por 1 milhão, que aí fica mais fácil. Porque se for transformar isso aqui, vai dar muitos zeros. Vezes isso, vai ficar uma conta louca, difícil, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou manter 7,6 sobre x, que vai ser igual a quem? Eu vou dividir isso aqui por quanto? Por 1 milhão. Eu vou cancelar exatamente os 6 zeros. Aí, galera, olha só o que apareceu para mim. Ficou 1 sobre 58. E eu acredito que é bem mais fácil a gente fazer esse finalzinho aqui, ó, tá? Do que a gente pegar e ficar trabalhando com um monte de número decimal. Então a conta a ser feita aqui agora é essa, ó. É simplesmente, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente pegar, certo? X vezes 1 é igual a x e multiplicar 7,6 por quanto? Por 58, ok? Então o x é igual a, vamos armar uma continha aqui do lado para a gente resolver isso, ó. 58 vezes 7,6. Vamos armar essa continha aqui e resolver. 6 vezes 8, 48. 4, né? 6 vezes 5, 30, mais 4, 34. 7 vezes 8, 56,
vai 5 agora. 7 vezes 5, 35, mais 5, 40. Tá? Então, galera, aqui, ó, se eu for somar isso aqui, nós vamos ter 8, certo? 4 mais 6 é 10, vai 1. Aí aqui fica 4 e o outro 4 aqui eu mantenho, tá aqui, ó. 4.000, certo? 408, o quê? Quilômetros, certo? Então, galera, você percebe aqui que ficou bem mais fácil eu trabalhar esse cancelamento aqui do que aí trabalhar com 7,6. Já pensou 7,6 multiplicado por 58 milhões, ficava bem chata a conta, tá? Então aqui, gente, a questão ficou super fácil. Nossa resposta aqui é a letra A de Ari, homenagem para mim mesmo. Questão 2 também do Enem, galera. As Olimpíadas de 2016 serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Uma das modalidades que trazem a esperança de medalhas para o Brasil é a natação. Aliás, a piscina olímpica merece uma atenção especial devido às suas dimensões. Piscinas olímpicas têm 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. Se a piscina olímpica fosse representada em uma escala de 1 para 100, ela ficaria com as medidas. Galera, olha só. Uma questão de escala super simples, tá? Escala é o que mesmo? Ele me deu a escala que é de quanto? É de 1 para 100, ok? A escala é de 1 para 100. Beleza. Aí me deu comprimento, certo? 50 metros de comprimento. Isso aí é o comprimento real, certo? Então eu já sei que escala significa comprimento no desenho sobre o comprimento real. Aqui eu vou manter, né? Que é 1 para 100. Comprimento no desenho, vou dizer que é x. Comprimento real, aqui me disse que era de 50 metros. Ok. Galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, olha a pergunta, se fosse representado na escala de 1 para 100, ele quer essa resposta em quê? Em centímetros. Então, se a resposta é em centímetros, porque ele quer o comprimento no desenho, então eu vou fazer logo o seguinte, ó, 50 metros, eu quero transformar isso aqui em centímetros. Então, 50 metros, aí decímetro, centímetro, eu vou deslocar duas casas, ok? Então, eu tenho aqui de 1 para 100. O que eu posso fazer aqui? Cortar 2 zeros aqui e 2 aqui. X vezes 1 é x, aí 50 vezes 1 é 50. 50 o quê? Centímetros. Beleza? Então, eu já tenho aqui o comprimento no desenho. Ok? Galera, agora eu vou fazer aqui, de novo, utilizando a mesma escala, que é de 1 para 100, só que agora eu vou trabalhar com o quê? Com a largura, porque isso aqui para mim foi o comprimento. Agora eu vou trabalhar com quem? Com a largura. Ok? Na largura, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Esse 1 para 100 eu vou repetir. O que é escala? Comprimento no desenho. Eu não sei quem é. É o y. Vamos chamar de y. Comprimento real é de 25 metros. Ok? Vou fazer o mesmo procedimento, já que a resposta tem que ser dada em centímetros. Então, esse 25 aqui eu vou acrescer. Metro, aí vai decímetro, centímetro, duas casas para a direita. Então, eu teria 1 sobre 100. Galera, esse 1 sobre 100, veja que está fácil. Agora eu corto 2 zeros aqui, 2 aqui e vou só cruzar. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, y vezes 1 é y, 25 vezes 1 é 25. 25 o quê? Centímetros. Ok? Galera, olhando aí para as opções, a letra A está fora, não tem 50. Vamos olhar aqui, a letra B também está fora, certo? A resposta está bem aqui, ó, na letra C. 50 centímetros de comprimento e o que? 25 centímetros de largura. Respostazinha super simples, exatamente aí aonde? Na letra C. Questão número 3, galera. Questão do Enem também, uma questão super interessante, tá? O recinto das provas de natação olímpica utiliza a mais avançada tecnologia para proporcionar aos nadadores condições ideais. Para isso, por reduzir o impacto da ondulação e das correntes provocadas pelos nadadores no seu deslocamento.
Para conseguir isso, a piscina de competição tem uma profundidade de 3 metros, que ajuda a diminuir a reflexão da água. Isso é o que? O movimento contra uma superfície e o regresso do sentido contrário atingindo os nadadores. Além dos já tradicionais 50 metros de comprimento e 25 de largura. Um clube deseja reformar sua piscina de 50 metros, 20 metros de largura e 2 metros de profundidade, de forma que passe a ter as mesmas dimensões das piscinas olímpicas. Após a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um valor mais próximo de... Galera, na verdade aqui essa questão ela envolve mais, na verdade nem é tanto, ela não envolve escala, mas ela envolve um conhecimento de volume, tá? Então, primeiro, o que a gente vai fazer aqui primeiramente? Tá? Primeiro a gente vai calcular a capacidade da piscina antes da reforma, tá? Até colocar aqui, ó, antes, certo? Antes de quem? Da reforma. A capacidade da piscina, isso antes da reforma. Ok? Então, galera, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular 50 vezes 20 vezes 2, certo? Isso vai ser igual a quanto? 2.000 metros cúbicos, ok? Agora, na segunda parte, o que eu vou fazer agora? A capacidade da piscina após, né? Após, certo? A capacidade da piscina após a reforma. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui, certo? A capacidade após a reforma, vamos chamar isso de veline, né? Vai ser 50 vezes quem? 25 vezes quem? Vezes 3. Multiplicando isso, nós vamos encontrar 3.750 metros cúbicos. Agora, gente, por fim, na terceira etapa aqui, eu vou calcular o quê? A taxa de variação, certo? Em porcentagem. A taxa de variação. Como é que eu vou fazer isso, professor? Bem simples. Basta que eu pegue os 3.750 e divida por quanto? E divida por 2.000. Então, galera, ó, essa taxa de variação, nós vamos dizer que é o seguinte. Vou chamar isso aqui de I, certo? Essa taxa de variação, se eu dividir isso aqui, eu vou encontrar 1,875. Que representa aproximadamente, tá? Vamos chamar isso de aproximadamente 88% de aumento. Veja que aqui tem 1 e o aumento foi esse aqui, ó, foi 0,87,6. Então, na verdade, foi aproximadamente 88%. A nossa respostazinha aqui ficou exatamente aqui aonde? Na letra 5, galera. Mais uma questãozinha aí do Enem, correto? Vamos ver o que a gente pode fazer para essa questão aí. Vamos dar uma olhada na questão, vamos ler para a gente tirar conclusões, certo? Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é de quanto, galera? Bom, primeira coisa que nós precisamos lembrar é o seguinte. Galera, o que é densidade demográfica? Vamos colocar aqui. Densidade demográfica. O que é isso? Significa nada mais que o quê? O número de habitantes, certo? O número de habitantes de uma população dividido pela área dessa população. Então, o que seria densidade demográfica? Significa nada mais que a razão entre o número de habitantes, né, dividido pela área que essa população está ocupando, ok? A área eu tenho de 800, o quê? Mil, né? 800 mil quilômetros quadrados, certo? Mas aí eu tenho o número de habitantes, que são 20 milhões, certo? 20 milhões, aqui tem 20 mil mais 3 zeros.
20 milhões de habitantes, certo? Aí, segundo esse levantamento, a densidade demográfica. Professor, o que vai ser a densidade demográfica? Eu vou eliminar quantos zeros aqui? Tem 5 embaixo, vou cancelar os 5, vou cancelar 5 em cima também. Então, ficou 200 sobre quanto? Sobre 8. Galera, dividir 200 por 8 é fácil. Quanto que dá 100 dividido por 8? Vamos pegar 200 mesmo, né? Fazer a continha aqui normal, né? 200 dividido por 8. Aqui vai dar 2. 2 vezes 8, 16, vai sobrar 4. 40 dividido por 8 dá 5, zerou. Então, 25. Então, significa dizer que eu terei 25 habitantes, né? 25 habitantes por quem? Por cada quilômetro quadrado, ok? Então, galera, é uma questão simples, né? Mas você precisa lembrar o conceito do que seria o que eu chamo de densidade demográfica. Densidade demográfica significa nada mais que o quê? A quantidade de habitantes de uma população dividido pela área que é essa população. Questão 6, galera, questãozinha aí da prova do Enem, certo? Olha o que nós temos nessa questão. Diz o seguinte: um motorista partiu de uma cidade A em direção à cidade B por meio de uma rodovia retilínea localizada em uma planície. Lá chegando, ele percebeu que a distância percorrida nesse trecho foi de 25 quilômetros. Ao consultar um mapa com o auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre essas duas cidades no mapa era de quanto? De 5 centímetros. Gente, o que é? A escala é o comprimento no desenho, certo? Vamos colocar aqui comprimento no desenho sobre o comprimento real. Ok? Galera, nós temos 5 centímetros no desenho, 5 centímetros, e o trecho de deslocamento foi de 25 quilômetros. O trecho real foi de 25 quilômetros. Então, meus amores, essa escala aqui, ó, ela ficou moleza. Mas primeiro eu tenho que fazer uma coisa. Eu estou aqui em cima com 5 centímetros e embaixo nós estamos com o quê? Com quilômetros. Então a gente vai ter de fazer o quê? A gente vai ter de transformar esses 25 quilômetros em centímetros, certo? Então vai lá, 25, aí até chegar em metros são 3 zeros, multiplica por 1000. Aí tem decímetro, centímetros. Agora sim, igualamos, certo? Tudo isso aqui agora estão na mesma unidade. Então ficou fácil agora para a gente trabalhar. Ó. Vou simplificar. 5 por 5 vai dar 1. 25 por 5 vai dar 5. E escrevo esses 5 zeros aí. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, gente, está aí a escala. É de 1 para 500 mil. Certo? Alternativa aqui, ó, letra E. Sétima questão, galera, também do Enem. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se que a distância real é de 72 quilômetros. Percorrida na reserva equivalia a 3,6 no mapa, ou seja, a distância real no mapa equivalia a 3,6 centímetros, certo? Qual foi a escala utilizada? Mais uma questão do Enem, galera, super fácil. Tio, o que é escala? Você já sabe, escala é o comprimento no desenho, né, sobre o comprimento real. O comprimento no desenho, galera, foi de 3,6 centímetros, ok? E o comprimento real foi de 72 quilômetros. Galera, aqui, ó, eu não posso esquecer de um detalhe. Uma está em centímetros e a outra está em quilômetros, ok? Então, vamos manter essa menor aqui, 3,6 centímetros, ok? E vamos trabalhar com esse 72 até chegar, por exemplo, em metros. Eu multipliquei por 1000, mas ainda tem decímetro, aí chegou em centímetros, ok? Veja que aqui ainda está chatinho para trabalhar. Vamos fazer o seguinte. Não, mas dá para trabalhar também, bem fácil aqui, ó. Se você pegar isso aqui e fazer o seguinte, vamos multiplicar isso aqui por 10 para acabar com essa vírgula. Vai ficar 36.
Se eu multipliquei o de cima por 10, então eu vou multiplicar esse aqui também por 10, ou seja, eu vou acrescentar um zero. Então ficou 7, 2, aí quantos zeros? 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, galera, a escala agora, veja que está super fácil. 36 com 72, eu posso simplificar por 36, vai dar 1 e aqui vai dar 2. Aí eu confiro, são 6 zeros, né? Aí eu escrevo aqui, ó, 3, 4, 5, 6 zeros. Beleza? Então a escala é de 1 para 2 milhões. A alternativa exatamente aqui, galera, letra E. Uma questão super fácil, você não pode perder. Questão de número 8, galera, também uma questãozinha aí da prova do Enem. A questão diz o seguinte: em um folheto de propaganda foi desenhada uma planta de um apartamento medindo 6 por 8 na escala de 1 para 50. Então já vamos colocar isso aqui, ó. Escala é de 1 para 50, certo? Mas o que é escala? O comprimento no desenho, que eu não sei quem é, vou chamar de x, comprimento real. Vamos pegar a primeira parte aqui, os 6 metros. 6 metros dá 600 centímetros, tá? Já para trabalhar tudo em centímetros. De 1 para 50. Posso cortar um zero aqui, outro aqui. Galera, ainda posso fazer o seguinte aqui ainda. Eu ainda posso dividir, certo? Os 5 e os 60. 5 por 5 vai dar 1, 60 por 5 é igual a 12. Aí é só multiplicar cruzado. Ó. Produto dos meios é igual a quem? Ao produto dos extremos. X vezes 1 é x. E 1 vezes 12 é igual a 12. 12 o quê? 12 centímetros. Beleza? Pronto, já tem aqui os 6 metros, representou para mim os 12 centímetros. Posso fazer a mesma coisa, a escala de 1 para 50. Comprimento desenho, certo? Comprimento no desenho eu não sei, vou chamar de y. E o comprimento real vou dizer que é 8 metros. Só que os 8 metros eu já transformo em centímetro, porque o meu objetivo é trabalhar com o desenho da planta, certo? Com o desenho dessa planta. Então, olha só, aqui eu posso cancelar esse zero, certo? Aqui eu posso cancelar esse zero. Posso simplificar por 5 aqui, que vai dar 1. E esse aqui dividido por 5 vai dar quanto? 16. Beleza? 16. Ok? Então agora é só multiplicar cruzado. Ó. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Y vezes 1 é y. 1 vezes 16 é 16 centímetros. Beleza, galera? Agora, galera, vamos ler o restante da questão, certo? Nós vamos ter que transformar de novo, porque ele diz assim: porém, como sobrou muito espaço na folha, foi decidido aumentar o desenho da planta, passando para a escala de 1 para 40. Então, já vou trabalhar aqui de novo, a escala de 1 para 40, certo? Com os mesmos valores, professor? Sim, vamos trabalhar com 6, que é 600, e aqui vamos chamar de P, certo? Posso cortar um zero aqui, outro aqui. Posso ainda simplificar 60 por 4, que vai dar 1, e aqui dá 15. E agora é só fazer produto dos meios, é igual ao produto de quem? Dos extremos. Isso quer dizer que o P é 15 centímetros. Tá? Agora precisamos dessa mesma medida aqui do 8, em quem, pessoal? Nessa escala de 1 para 40. Vou continuar com a escala de 1 para 40. E aqui nós temos o quê? Comprimento no desenho que é 800, né? Porque era 8 metros, eu vou trabalhar com 800. E aqui vamos chamar de M. Aí, ó, posso simplificar de novo quem? 4 por 4 dá 1, 80 por 4 vai dar 20. E simplesmente, galera, eu vou fazer o seguinte, meios por extremos. Então o valor do M, aliás, do nosso M aqui, vai ser igual a quem? A 20. 20 o quê? Centímetros. Agora veja só, nessa primeira parte aqui, ó, onde a escala era de 1 para 50, eu encontrei os valores 12 por 16. Então essa área 1 aí seria 12 vezes 16, certo? 12 vezes 16 é 192, o quê? Centímetros quadrados. Beleza? Isso aqui foi na escala de 1 para 50. Na escala de 1 para 40, essa área agora que eu vou chamar de 2,
ela vai ser simplesmente 15 vezes quem? Vezes 20. E 15 vezes 20 são 300 centímetros quadrados. Ok? Agora, galera, ele quer saber o que na questão? Após essa modificação, quanto aumentou em centímetros quadrados? Galera, é simplesmente uma continha de subtrair. Ó. Eu vou pegar os 300 menos 192 e vou encontrar aqui quanto? 108 o que? Centímetros quadrados. Ok? 108 centímetros quadrados, isso encontra-se aonde? Exatamente aqui na letra B. Beleza, galera? Uma questão bacana de se fazer, bastava você olhar cada questão. De número 9, galera, é uma questão super interessante. Vamos fazer uma leitura da questão? A questão 9 diz assim: no mapa com escala de 1 para 250 mil, a distância entre as cidades A e B é 13 centímetros, ok? A distância, vamos colocar logo assim, ó, a distância entre, certo? Entre A e B. A distância entre A e B é igual a quem? Bom, a escala é de 1 para 250 mil, certo? A escala é de 1 para 250 mil, já vou escrever isso aqui. 1 para 250 mil, beleza? A escala é de 1 para 250 mil. Bom, vamos arrumar isso aqui para ficar mais bonitinho, ok? Isso aqui vai ser igual a quem? Ao comprimento no desenho. Quem é o comprimento no desenho? 13. Sobre quem? Sobre x. Beleza? 13 sobre x. Galera, se a gente fizer assim, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, mas veja que eu tenho aqui uma em centímetro e a outra em quilômetros. Galera, de quilômetro para centímetro nós temos 5 casas, tá? Então eu posso cancelar isso aqui tudinho e voltar mais uma casa, certo? Isso significa dizer que eu faço x vezes 1 é x e vou ter 2,5 vezes quanto? Vezes 13, certo? Então, 2,5 vezes 13, galera, nada mais é que 32,5 o quê? km, beleza? 32,5 km. Pegamos a unidade que tinha e transformamos tudo para quilômetros, ok? Isso aí foi a distância entre as cidades A e B. Agora, galera, eu vou fazer a distância entre as cidades, certo? Entre A e quem? E C, beleza? A distância entre as cidades A e C, beleza? Agora, olha só, a escala agora entre as cidades A e C, porque essa aqui foi o x, né? Nós chamamos isso aqui de x, tá? A distância agora eu vou chamar de y, beleza? Então, olha só, a escala vai ser de 1 para quanto? A escala vai ser de 1 para 300 mil, certo? Está aí no problema, de 1 para 300 mil. Comprimento no desenho, aliás, comprimento real é y. Comprimento no desenho, você pode ver que é exatamente de 10, certo? O comprimento é 10. Galera, eu tenho isso aqui, eu tenho que transformar, porque aqui está em centímetro, transformando lá para quilômetro. Eu vou deslocar a vírgula 5 casas, ó, é como se eu cortasse aqui tudo, ó, certo? Então vai ficar assim, ó, y vezes 1 é y, 3 vezes 10 é igual a 30. 30 o quê? 30 quilômetros, beleza? Então eu já tenho x, tenho y, falta somente o z agora, certo? Vamos fazer agora entre as cidades, que cidades? Entre as cidades A e D, ok? Entre as cidades A e D. Entre as cidades A e D, pelo que você tem no texto aí, é de 1 para 500 mil. A escala é de 1 para 500 mil, certo? Aí eu tenho o comprimento no desenho agora. O comprimento no desenho é 9 centímetros para Z, né? Porque esse aqui eu vou chamar agora de Z, certo? Porque foi x, y e z. Galera, como eu quero transformar para a mesma unidade, aqui está centímetro, eu vou transformar tudo para quilômetro, eu vou deslocar a vírgula aqui, ó, cortar 5 zeros. Então, o Z aqui, galera, ficou igual a quanto? A 5 vezes 9, 45. 45 o quê?
KM, ok? Então aqui, galera, ficou fácil agora a gente perceber, porque o X está bem no meio, o Y vai estar aqui no início e o Z no final. E a única resposta que tem Y, X e Z vai ser exatamente a minha letra B, ok? Uma questão que aparentava ser difícil, mas foi uma questão super bacana, super confortável de se fazer, ok?